Olá pessoal, meu nome é Camila Ferreira, sou professora de Geografia do Determinante e vamos fazer juntos uma questão que se refere ao sistema de transportes. Essa questão caiu numa prova do Enem. Antes da gente ir para a resolução da questão, queria revisar um conceito básico. Quando a gente fala de sistema de transportes, nós estamos considerando os transportes que são utilizados em uma região para a circulação principalmente de pessoas e mercadorias. Quando eu falo desses sistemas ou desses tipos de transportes que vão compor um sistema de transportes, nós estamos considerando como exemplo o rodoviarismo, o ferroviarismo, o sistema aquaviário, podemos pensar no transporte aéreo, hoje teria o dutoviário, muita coisa vai por dutos. Então, a gente tem tipos de transportes que são utilizados em uma determinada região. O tipo de transporte utilizado em maior quantidade fala muito, galera, sobre o desenvolvimento de um lugar. Por quê? Porque dependendo do transporte utilizado, nós vamos ter um alto custo de movimentação de pessoas e mercadorias. E esse elevado custo de circulação vai impactar diretamente no preço final do produto. E isso acaba alterando o poder aquisitivo da população, porque se um produto é mais caro, a população tende a comprar menos, e a gente também vai impactar diretamente ou ter um impacto direto sobre a competitividade desse produto quando pensamos em um mercado externo. Então, ou seja, é importantíssimo considerar a ideia. Beleza. O que o Enem colocou? Vamos junto ali. Leia as características geográficas dos países X e Y. No país X, ele coloca as seguintes características. É um país desenvolvido, apresenta pequena dimensão territorial, tem um clima rigoroso com congelamento de alguns rios e portos, apresenta uma intensa urbanização e uma autossuficiência em petróleo. Então, essas são as características gerais. Quando consideramos o país Y, quais são as características? É um país subdesenvolvido, um país que apresenta uma grande dimensão territorial, um país que possui ausência de problemas climáticos, com rios caudalosos e extenso litoral. Além disso, uma concentração populacional e econômica na faixa litorânea. E, além disso, é um país exportador de produtos primários de baixo valor agregado. A partir dessas informações, o que o Enem pede? Ele pede, a partir da análise dessas características, é adequado priorizar as diferentes modalidades de transportes de carga na seguinte ordem. Então, ou seja, com essa caracterização, o que seria interessante para esses países de ter uma ordem de utilização de transportes? Considerando a ideia de que o produto tem que ser um produto com o menor impacto possível de frete. Então, vamos lá. Quando ele fala do país Y, que é o país subdesenvolvido, na letra A, ele começa assim, rodoviário. Por aí, gente, nós já podemos excluir a letra A. Por quê? Quando eu vou nas características, quando eu volto nas características do país Y, existe uma característica que é grande dimensão territorial. O sistema ou transporte rodoviário, ele não é interessante para grandes extensões. E aí, gente, é até importante, porque de repente cai alguma coisa e você não sabe nem argumentar. O transporte rodoviário, ele é de extrema importância, só que para pequenas distâncias. Até 300 quilômetros, o transporte rodoviário, ele é o ideal. A partir de 300 quilômetros de distância, aí sim, ele começa a ser desvantajoso. Então, é importante a gente saber também colocar os pontos positivos desse transporte, mas o fato é, para uma grande dimensão territorial, ele realmente não é significativo, ele não é ideal. A letra A, então, a gente já exclui. Letra B, país X, que é o país desenvolvido. O primeiro que ele coloca aí na ordem de importância é o aquaviário, que também não responde. Porque se o país ele apresenta um clima rigoroso, com congelamento de alguns rios e portos, em um período do ano, o período normalmente de outono e de inverno, esse país não vai conseguir movimentar pessoas e mercadorias, porque os seus rios vão estar congelados. Então, a letra B a gente já exclui também. A letra C, país X, rodoviário. Quando eu falo de país X rodoviário, ok. Ou seja,
ele é um país de pequena dimensão territorial. É exatamente o que eu tinha dito antes. Segundo, o ferroviário. O ferroviário, ele se torna mais interessante para grandes distâncias. Por quê? Porque quando eu considero o consumo de energia, acaba sendo um consumo menor pelo tamanho, né, da área deslocada e principalmente, galera, quando eu considero o volume de carga transportado. O ferroviário, ele permite um volume maior. Então, quando eu penso nesse volume maior e penso no valor do combustível, quando eu faço essa divisão, eu consigo visualizar que o frete é mais barato. E, por último, entraria o aquaviário, porque como os rios eles congelam em determinada época do ano, logicamente o aquaviário ele é o menos interessante. Então, a letra C respondeu a nossa questão. Na letra D, país Y ou rodoviário, acaba realmente, né, entrando na mesma questão da letra A, o rodoviário não é interessante para grandes distâncias, e no país X, o ferroviário também não responde, porque como eu acabei de falar, o rodoviário é muito interessante para pequenas distâncias. E se o país X ele é um país de pequena extensão territorial, o melhor é o rodoviário. Beleza? Falou, pessoal, até a próxima.